Olá, boa tarde. Essa é a segunda live de 21 que faremos aí até o meio do ano, mais ou menos. E o tema de hoje é mulher independente. E vamos falar sobre esse tema hoje, dessa mulher independente, desse estereótipo que foi criado sobre essa mulher ser independente e o porquê disso tudo, e o porquê que isso é tão forte cada vez mais em nós. Então, nessa live vamos falar um pouquinho sobre isso, as consequências de ter esse estereótipo, né, dentro da gente e o que isso traz de bom para nós, o que não traz, o que traz de carga, o que não traz. Então, falaremos sobre isso na live de hoje, tá? Para quem tá entrando agora, quem não assistiu a primeira, falei que serão 21 lives até o meio do ano, mais ou menos, toda segunda-feira, às 15 horas, horário de Brasília. E cada segunda-feira vai ser um tema diferente, né? Não vai ser como foi, o que for me vindo, a gente vai falando toda segunda-feira. Então essa é a segunda e serão temas geralmente sobre mulheres, sobre coisas que nos incomodam, coisas que nos ajudam, pra gente compartilhar mesmo e pra trazer um pouquinho do conhecimento que eu tenho de constelação, de reiki, de mulheres que eu atendo, pra gente se ajudar mesmo. Que esse é um dos, né, dos meus servir aqui, é conseguir passar um pouquinho do pouco que eu sei, né? Então eu agradeço todo mundo que tá aí ao vivo. Boa tarde, mulheres, boa tarde. Então vamos falar um pouco sobre essa mulher independente, né? O que é ser independente? É não depender, né? E aí eu te pergunto, não depender do quê? Não depender de quem? Por quê? Isso veio muito, principalmente para nós mulheres, essa questão de ser independente, de não depender de nada nem ninguém, veio muito no decorrer da evolução humana, da história humana, né? E isso veio com muito mais força ali depois da Segunda Guerra Mundial, principalmente, onde os homens foram para a guerra e a grande maioria das mulheres se viu sozinha, com filhos, com casa, e teve que se virar. Teve que ir trabalhar fora para aquela que não trabalhava fora, porque tinha, né, o dinheiro do marido que entrava, tinha a ajuda do marido, tinha a ajuda do sogro, da sogra, da mãe, do pai. Então ali ela se viu, ok, o que eu faço? Eu tenho que me virar. Então ela foi em busca, a princípio, dessa independência, né? E aí depois de vários outros acontecimentos, assim, dessa mulher ir pro mercado de trabalho, assim, isso foi criado de que o mundo lá fora, o mundo do trabalho, o mundo dos negócios, que dentro da constelação a gente fala que é o mundo masculino, né? De energia masculina e não de estereótipo físico, né? Não tem nada a ver com isso, é uma energia masculina. E as mulheres se encantaram com isso. Por quê? Porque sim, é uma energia de ação, é uma energia onde você faz as coisas e consegue ver um resultado daquilo. É uma energia de você sair de casa, de você se sentir valorizada. Então isso é muito legal. Isso é muito legal e as mulheres perceberam isso tudo. E os anos foram passando, as coisas foram acontecendo e essas mulheres cada vez mais saindo de casa, gostando desse mundo lá fora, porque o mundo de casa, não. Eu não quero ser dependente de marido, eu não quero ser dependente de ninguém. Só que aqui eu quero trazer uma coisa um pouco mais a fundo, né, do porquê dessa independência. Porque hoje
Os atendimentos que a gente faz, das mulheres que a gente conversa, no fundo a dependência às vezes é muito mais profunda. Por quê? Porque hoje eu atendo gente que o sonho da pessoa é não depender de um remédio para dormir, por exemplo, né? É não depender do marido para ir buscar as crianças na escola, porque ela não sabe dirigir. Não depender do marido para levar ela no mercado, porque ela não sabe dirigir. Então, assim, são coisas às vezes tão pequenas, mas que sim nos incomodam nessa questão do depender. Então, o depender, no momento que a gente fala mulher independente, a primeira coisa, pelo menos que pra mim me vem, e talvez pra grande maioria, é o ser independente financeiramente. E no fundo não é só isso, né? No fundo não é só ser independente financeiramente. Para a pessoa que está doente, o sonho dela é não depender mais de remédio nenhum. Para aquele que não anda, é não depender de uma cadeira de roda, é voltar a andar. Então, assim, tem outras questões envolvidas nessa palavra ser independente, né? De não depender. Só que, qual é o problema, né? De ser independente? Não tem problema nenhum em não depender dos pais, até porque dentro da evolução de você sair da criança e ir pro adulto, isso é uma consequência natural, não depender mais dos pais, certo? Nem financeiramente, nem psicologicamente, nem nada, certo? Só que a minha criança está ciente de que agora eu sou adulta e não dependo mais dos meus pais? Então, assim, o problema não é ser independente financeiramente do seu marido, ser independente financeiramente dos teus pais, mas o porquê que eu tenho tanta ânsia em ser independente, tá? E essa é a primeira questão, assim, pra gente se perguntar. O porquê que eu quero tanto ser independente? E a outra se eu ficar dependendo, o que me acontece? Por quê? Por exemplo, hoje eu moro com os meus pais e eu dependo deles por moradia, eu dependo deles talvez financeiramente, porque, sei lá, eu faço faculdade, eu dependo que os meus pais paguem a minha faculdade, coisas do tipo. Então, assim, o meu sonho é ser independente, eu não dependo mais dos meus pais, eu não quero mais dinheiro do meu pai. Aí eu me pergunto, por que eu quero tanto sair da casa dos meus pais, por que eu quero tanto essa independência? Aí eu começo a pensar, poxa, a minha mãe, ela não teve a oportunidade de estudar, uma situação hipotética, tá? Por exemplo, a minha mãe não teve condições de estudar, enfim, ela se casou e ficou no lar, cuidando dos filhos, cuidando da casa, certo? Então, eu vejo a minha mãe totalmente dependente. Ela não sabe dirigir, então ela depende do meu pai para quase tudo. Ela não trabalha, então ela depende do meu pai financeiramente. E eu vejo aquela situação da minha mãe, tá? E aí, internamente, eu quero sair daqui porque eu vou estudar, porque eu vou ser independente, porque eu vou me virar, porque eu jamais vou ser como a minha mãe. Eu não quero viver essa vida que a minha mãe viveu, porque eu não vou depender de homem nenhum. Então, assim, a minha ânsia em ser independente não é uma coisa natural do meu adulto, tá? Dessa evolução humana em ser adulto, de que sim, eu vou casar, vou sair da casa dos meus pais, vou me virar e tudo mais. Não, a minha ânsia em ser independente é excluir a minha mãe. Por quê? Eu jamais quero viver a vida da minha mãe de ser dependente. Então, no fundo, não é pesado, não é natural querer fazer diferente. Não tem nenhum problema em você fazer diferente da sua mãe. Por exemplo, não tinha nenhum problema eu fazer diferente da minha mãe. Eu ia estudar, eu ia ter meu emprego, eu ser
independente financeiramente, não depender de homem, tudo bem. Não tem nenhum problema nisso. O problema é como que eu quero fazer isso. Eu quero por quê? Porque isso é natural meu e eu vou fazer diferente, eu sei que eu posso fazer diferente, ou porque eu não quero viver a vida da minha mãe, porque eu julgo a vida que a minha mãe teve. Às vezes pra ela tá tudo bem depender do meu pai pra tudo. E tá tudo bem. Só que eu ainda julgo ela. Ah, porque minha mãe se acomodou e não quis aprender a dirigir. Ah, minha mãe não quis estudar. Eu tô julgando a minha mãe. Então essa minha questão de ser independente, isso vai me pesar. Porque não é natural. Não é isso. Em algum momento da minha vida, se eu quero uma independência financeira, por exemplo, porque minha mãe não teve e eu julgo ela por isso, em algum momento na minha questão profissional, isso vai me travar. Ou eu vou ter emprego, eu vou ter estudo, eu vou ter tudo. Só que o dinheiro não fica, porque eu estou julgando a minha mãe. Eu não vou ter sucesso, porque eu estou julgando a minha mãe. Então tudo isso em algum momento da minha vida vai me impactar, tá? Então essa questão de ser independente, ela precisa ser leve, sem julgamento. Por quê? Muitas vezes a gente vê num atendimento de constelação, por exemplo, que não, eu não vou depender de homem nenhum, porque alguém na minha família sofreu sendo dependente de homem, por exemplo, né, do marido ou do pai. Então eu, dentro do meu sistema familiar, inconscientemente, a gente fala que na alma do sistema existe essa dor, esse sofrimento de que alguma mulher sofreu sendo dependente. Então a gente fala a gente se emaranha aquela situação, aquela pessoa, e por amor a ela eu quero fazer diferente. Eu quero ser independente. E de novo, caímos na questão de não ser natural. Porque talvez pra você, se você não tivesse emaranhada naquela situação de uma mulher do teu sistema, por exemplo, talvez pra você não teria problema nenhum você depender financeiramente do seu marido. Mas como você tá emaranhada, você quer fazer por você e por ela. E isso não dá. Por quê? Que dentro do sistema familiar e em qualquer outro lugar, nenhum ser humano consegue salvar outro ser humano se aquele em si não quer ser salvo. Eu não tenho como salvar, por exemplo, os meus pais. Eles vieram antes, eles têm as questões deles de antes da minha chegada, por exemplo. Então, mesmo que minha mãe foi dependente, por exemplo, do meu pai, eu não posso salvar ela. Eu não posso ser independente e buscar essa independência por mim e por ela. Porque isso é uma questão dela. Ela escolheu e eu respeito a escolha dela, tá? Agora, eu quero buscar uma independência minha, sendo leve, aceitando as escolhas da minha mãe, por exemplo, de ser dependente, ok, a vida flui. Então a gente fala assim que no fundo, o problema não é ser independente, tá? Seja financeiramente, seja emocionalmente, né, uma doença, enfim. O porquê que eu quero tanto ser independente, tá? E até na questão da doença, né? Eu atendi uma pessoa que ela falava assim, o sonho dela é não depender de remédio para dormir. Mas o porquê, né, que foi o que eu questionei ela, o porquê você chegou ao ponto de depender do remédio para dormir, certo? Então é essa pergunta que a gente tem que se fazer, ou num atendimento que a gente faz para a pessoa. Por que que eu dependo do marido? Por que que eu dependo do meu chefe? Por que que eu dependo do remédio? Por que que eu cheguei nessa situação? Para muita gente tá ok,
Para muita gente tá ok depender de um remédio para dormir. Para muita gente tá ok depender financeiramente do marido. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá? É só o porquê. E aí assim, não, eu quero fazer diferente. Maravilha, você pode fazer diferente. Você é livre para fazer diferente. No exemplo que eu dei, onde a mãe é dependente do pai financeiramente. Não, eu quero fazer diferente. Não tem problema nenhum você, como filho, querer fazer diferente da sua mãe. Só que, como eu vou fazer isso? A gente fala muito assim, é no lustre, é no meu pedestal, me achando muito melhor que a minha mãe. Eu vou fazer coisas muito melhores do que minha mãe. A minha mãe não teve a oportunidade de viajar, a minha mãe não teve a oportunidade de estudar. Então, eu, como filha, vou fazer muito melhor que ela. Porque eu vou estudar, eu vou viajar, eu vou fazer tudo que minha mãe não fez. Então, eu estou numa situação onde eu me acho muito melhor que a minha mãe. E não tem como nós, como filhos, sermos melhores que os pais, certo? A gente veio depois. Na verdade, se a gente for olhar um pouco mais a fundo, não somos melhores que ninguém. Que ninguém. Nem melhores que os pais, nem melhores que maridos, amigos. Somos todos iguais. Somos todos iguais, viemos todos do mesmo Deus, da mesma energia. Somos todos iguais. Então, se eu vou para a vida com esse pensamento de que eu vou fazer diferente porque eu sou melhor, não vai dar certo. Pode até dar certo num primeiro momento. E aí você vai subindo no teu pedestal e vai subindo, e vai subindo. E quanto mais você sobe nesse pedestal de se achando melhor que o outro, em qualquer situação, a vida uma hora vai te derrubar do pedestal, tá? Vão aparecer situações, vão aparecer pessoas que vão te derrubar desse pedestal. E quanto mais alto você tiver, maior é o tombo. Então, assim, a importância de estarmos a todo tempo nos questionando o porquê que eu quero tanto alguma coisa. Por que eu quero tanto fazer diferente? Ou por que eu quero tanto fazer igual? Já atendi mulheres de terem mães assim, financeiramente independentes, bem-sucedidas, enfim, dessas mulheres que realmente foram para o mercado de trabalho e conquistaram, têm altos cargos. E a filha se sentir, não, eu não quero nada disso que minha mãe fez. Talvez por emaranhado, do tipo, eu sei o que me causou a minha mãe não estando em casa, estando trabalhando, então eu sei a minha dor, né? Então eu vou fazer diferente da minha mãe. Ou eu vou fazer igual, eu quero fazer igual. E aí o porquê que eu quero ou fazer diferente ou fazer igual. É leve, é sem julgamento, é não querendo ser melhor que ninguém, aí a vida flui. Porque se for sem humildade, se for me achando melhor, você vai subindo os degraus aí do teu pedestal e a vida uma hora te derruba, tá? E aí eu trago um pouquinho a questão principalmente financeira, né? Isso está muito presente na gente, né? Nas mulheres, de não depender financeiramente de homem. Então eu vou trabalhar, eu vou estudar, porque eu não quero depender de homem nenhum. E aí, por que a gente não quer tanto depender de homem nenhum, certo? Houve tanto sofrimento na minha família de mulheres que eram dependentes. Procura saber, porque muitas vezes essa tua ânsia é em ressonância, é num emaranhado que você tem as mulheres da tua família. Quem sofreu sendo dependente, tá? E a gente vai... existe, né, todo um movimento feminista de que não nos precisa de homem, que a mulher vai pro mercado, que a mulher se vira sem homem. E no fundo, estamos indo no mesmo caminho de julgamento. As mulheres não são melhores que os homens. Os homens não são melhores que as mulheres. Somos todos iguais. Temos biologicamente, fisiologicamente, características diferentes.
E por isso a gente se completa, porque o que eu tenho, meu marido não tem. O que ele tem, eu não tenho. Então a troca existe dessas diferenças, tá? Porque se somos todos iguais, no momento que eu quero um diferente, alguma coisa diferente, eu não vou achar. Entende? Se todo mundo trabalha na mesma coisa do mesmo jeito, vamos todos ficar do mesmo jeito na mesma coisa para sempre. O diferente existe para isso, para nos tirar da zona de conforto, para fazer a gente pensar. E os homens e as mulheres são exatamente isso, é esse equilíbrio. Então, assim, se eu tenho essa questão da independência tão forte que eu não posso depender do meu marido, por quê? A quem eu estou emaranhado? Ou quem que eu quero salvar? Poxa, minha mãe dependia do meu pai e a vida dela era sofrida. Ela não fazia o que ela queria porque ela dependia financeiramente do meu pai, por exemplo. Né? Num exemplo hipotético. Então eu vou ser independente porque daí eu vou ter o meu dinheiro e vou ter dinheiro para levar minha mãe para viajar. Por quê? Porque ela não teve. Meu pai não dava, ela não pedia, e eu vou levar minha mãe para viajar porque agora eu posso. Porque eu fiz diferente e eu posso. A questão é, você já perguntou alguma vez para sua mãe se ela quer viajar? Às vezes ela não quer. Não é um sonho dela, é um sonho teu que você criou achando que ela queria. Então você é independente para salvar a sua mãe da dependência que ela tem do seu pai. E no fundo para ela tá tudo certo ser dependente. No fundo para ela tá ok. Ela escolheu. Por mais que talvez ela não tivesse muitas opções naquele momento, na vida dela, ela escolheu. Ela escolheu estar ali. Então, ok, você não tem como salvar a sua mãe, certo? E no momento que eu quero ser independente porque eu acho que eu não preciso de homem. Eu não preciso de homem. Houve-se muito tempo na sociedade uma valorização muito grande dessa mulher, certo? E consequentemente, a gente colocou as mulheres aqui num pedestal de que não dependemos de homem. Hoje em dia não se precisa de homem nem para ter filho. Porque eu vou lá, né, no banco de sêmen, compro, põe na minha barriga e eu tenho meu filho sozinha. Porque eu não preciso financeiramente, não preciso de nada. Dessa forma a gente exclui esse masculino. Exclui esse homem, tá? E ainda nos esquecemos que até para ter filho a gente depende do homem. E o homem depende da mulher. Não quer dizer que, porque cresce na barriga da mulher e passa 9 meses, sim, né? Esse começo, a maior parte é feita pela mulher. Só que o espermatozoide que se encontrou o óvulo, ele veio do homem. Então assim, não, mas é porque eu vou lá na empresa, né? Enfim, compro um espermatozoide e tá tudo certo. Mas mesmo assim, você dependeu de um homem que deixou aquele espermatozoide lá. Então, começa daí, tá? E essa desvalorização desse homem também nos traz prejuízos. No momento que eu acho que eu não preciso do outro, que eu não preciso desse masculino, que eu dou conta sozinha, né? Eu me viro, eu não dependo dele pra nada. Eu também tô excluindo. E para a constelação, a gente fala que toda exclusão, ele gera um emaranhado, tá? Então, talvez você passe a tua vida ok com isso, tá? Tendo filho sem precisar de homem, independente financeiramente, e você cria esse filho sem nem falar para ele que ele tem pai, talvez, não incentiva esse masculino na vida do filho, por exemplo. E tua vida flui. E você acha que tá tudo certo. Só que você excluiu. E muito provavelmente essa exclusão já vem lá do seu pai. Porque se você tem essa questão interna tão grande com esse masculino, de que eu não dependo de homem, é porque você já tá excluindo o teu pai. Que pra nós, né, a primeira imagem de masculino é do pai, tá? Se não é, quem às vezes não teve o pai presente, é de um avô, de um tio.
mas a gente tem uma referência. E se eu vou pro mundo adulta e acho que o homem não serve pra nada, eu tô excluindo o meu pai. E aí depois eu excluo o pai dos meus filhos, eu excluo o meu chefe que é homem, eu excluo os meus colegas de trabalho que são homens e eu desvalorizo, tá? Em algum momento, se não for você mesma, onde a vida vai te mostrar o que essa exclusão vai te causar, vai ser um filho, vai ser um sobrinho que vai olhar para essa exclusão, tá? E aí o sofrimento vem, porque a gente fala que a vida vem te derrubar do pedestal, tá? Bia, você tá dizendo então que eu não posso ter filho sozinho. Não é isso, tá? Não é isso. Lembra, assim, não tem problema nenhum em ser independente. O problema é o porquê. Eu quero ser independente na minha humildade de que sim, realmente, a minha mãe sofreu sendo dependente do meu pai. Mas eu não posso salvá-la. Mas eu vou fazer da minha vida diferente. Eu aceito as escolhas da minha mãe, sendo dependente, mas eu vou fazer da minha vida uma vida diferente. E ok, você vai pra vida, você vai pro teu adulto numa posição de humildade, tá? E aí a vida tende a dar certo. Porque senão, se eu vou julgando, se eu vou do meu pedestal, a gente fala, você tá no lustre, desce do lustre, desce desse teu pedestal e assume que você precisa do outro. Assume. No atendimento que eu fiz da pessoa que precisava do remédio para dormir, a gente tem que começar agradecendo. Olha, hoje eu durmo por causa do remédio, né? Às vezes quem tem pânico, ansiedade, que tem aversão àquele remédio, primeiro agradece que o remédio existe, agradece que hoje você dorme porque existe um remédio, tá? Existe alguém que pensou, estudou e fez o bendito do remédio, tá? Então começa agradecendo teu pai, tua mãe, agradece o remédio, agradece o governo, a gente culpa tanto o governo, né? Vamos primeiro agradecer, dar esse passo de gratidão. E aí, assim, ao mesmo tempo que eu agradeço, eu me pergunto por que eu me encontro hoje nesta situação. De depender de remédio, de depender do marido financeiramente, de depender do meu chefe, de depender, às vezes, psicologicamente, de uma relação, né, de namoro, de noivado. Você sabe que é abusiva e você tá ali dependendo. Então, assim, é começar a se perguntar o porquê. Agradece a situação. A gente fala assim, é difícil? Claro que é. A gente tá, às vezes, no meio no olho do furacão ali. Respira, agradece, porque aquilo quer te mostrar algo. No momento que eu agradeço, eu já coloco fisiologicamente o meu corpo numa outra vibração, tá? Uma vibração um pouco mais calma e eu consigo olhar as coisas diferentes, tá? E aí eu começo a me questionar o porquê. Por que eu me encontro nessa situação? Por que eu quero ser tão independente, né? Já tá dando aí meia hora de live e eu queria só contar assim um pouquinho da minha história, né? Eu gosto de contar as histórias e eu falo assim, eu só consigo passar o que eu vivi, né? Na minha casa nós somos a minha mãe, eu e mais 2 irmãs e o meu irmão. Meu pai, desde muito pequena, ele sempre teve problema com álcool, né? Alcoólatra e tudo mais. Ele estava sempre presente fisicamente dentro de casa, na vida da gente, mas psicologicamente a gente sabe que ele não estava ali, ele estava envolvido com as questões dele, né? Então, assim, quem resolveu tudo, quem fez tudo, tanto financeiramente, psicologicamente, foi a minha mãe. Então, eu cresci com essa imagem de masculino, tá? De que masculino eu não posso confiar porque ele não vai estar lá, o masculino que não me ajuda financeiramente e eu tenho que ir pro mundo me virar, porque essa é a minha imagem de masculino. Só que daí a vida veio me mostrar muito cedo, porque daí eu comecei a namorar muito cedo, enfim, casei e tal,
vem o meu marido me mostrar que existe um outro masculino, que não precisa ser só aquele. Então, a partir dali que eu comecei a entender que eu não precisava mais excluir o meu pai. Sim, meu pai tinha as questões dele e hoje eu entendo. Mas que sim, existe um outro masculino que eu também preciso agradecer. Agradeço meu pai, agradeço meu marido. E aí eu consigo olhar para essa questão da minha independência, não porque eu estou excluindo os homens. Não, é porque é o meu servir, né? No meu servir, né, no meu propósito de vida, eu consigo ter um retorno financeiro que me dá independência financeira, tá? Então, assim, é diferente a sua visão e precisa ser leve. Precisa ser leve, senão em algum momento a vida te derruba do pedestal, a vida vai te cobrar essa exclusão, esse emaranhado em que a gente está envolvido, tá? Então, pensem nisso. Vamos começar agradecendo as situações em que a gente se encontra hoje, as dependências ou não que a gente se encontra hoje. E aí então se questionar o porquê que eu estou nessa situação, por que eu estou nessa dependência ou por que eu quero tanto uma independência, tá? Falar que é fácil? A gente sabe que não é, mas precisa ser olhado, tá? Precisa ser resolvido para que o próximo, aí, um filho, um sobrinho, um neto, não precise olhar para essas nossas questões, tá? Se alguém tiver alguma pergunta e quiser fazer, eu agradeço todo mundo que esteve aí ao vivo, né, com a gente. E espero, assim, que o pouco que eu falo aqui, o pouco que eu trago possa ajudar alguém, porque essa é a minha intenção, esse é o meu servir, tá? Agradeço novamente. Segunda-feira que vem estaremos aqui novamente no mesmo horário com outro tema e estaremos aí nas próximas segundas-feiras até a metade do ano, por aí, tá bom? Vou deixar a live salva para quem quiser assistir depois ou enviar para alguém, tá? Eu acho que a informação, quanto mais pessoas tiverem acesso, mais a gente evolui e o mundo evolui também, tá? Então, muito obrigada mesmo. As mulheres aí, entraram alguns homens também, que joia. Muito, muito, muito obrigada, mulheres. Beijo e até segunda que vem.